Muito bem, então hoje nós vamos começar uma nova lição. É a lição a respeito dos discípulos de Jesus. E por que nós precisamos ter uma lição sobre os discípulos de Jesus? Bem, primeiro porque muito se fala sobre Jesus hoje em dia. Você vê Jesus escrito nos para-choques dos carros, né? E na camiseta das pessoas. Muitos livros, né, sobre Jesus são vendidos. As pessoas dizem que o país está cada vez menos católico e mais protestante e evangélico. Mas só que o país e o mundo não estão mudando por conta disso. Então nós temos que concluir que, na verdade, tem aumentado o número de ouvintes de Jesus e não de discípulos, né? Ache alguém que realmente esteja seguindo Jesus com a sua vida, com o seu coração, com as suas atitudes, porque a maioria tem confundido o ser ouvintes com o ser discípulo, né? E a palavra discípulo aparece mais de 260 vezes no Novo Testamento, especialmente nos 4 evangelhos, né, e no livro de Atos. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, irmão. E é uma palavra importante. Então, em relação a Jesus, nós somos seus discípulos. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz, né? Então, no nosso caso, nós estamos sendo sempre vamos ser alunos de Cristo, aprendizes de Cristo, né? Porque a palavra discípulo significa aquele que segue as ideias ou as doutrinas, os ensinamentos de uma outra pessoa. No nosso caso, nós queremos ser seguidores das ideias e do ensino de Jesus. Amém? Agora, é da palavra discípulo que vem também a palavra disciplina. Então você não pode ser um discípulo se você não se disciplinar para fazer as coisas da maneira que o mestre gostaria que você fizesse. Você não pode dizer-se um discípulo de Jesus e não se disciplinar na sua vida diária, viver da maneira que ele quer. Então, o discípulo tem que se disciplinar. Amém? Se não for disciplinado, não pode se considerar um verdadeiro discípulo. Bem, vamos ler Atos capítulo 11, versículo 26. E vamos ver a importância para nós de Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muito bem, então essa passagem é importantíssima. Bem, diz aí que os cristãos são, na verdade, o quê? Discípulos, né? Então os cristãos são discípulos. Então Barnabé, tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia, e por todo um ano na cidade de Antioquia, com outros irmãos, eles ensinaram numerosa multidão. E depois daquele um ano, as pessoas conheciam o nome de Cristo. E as pessoas começaram a identificar os seguidores, os discípulos, como cristãos. Amém? Então a palavra cristão é uma palavra importante para nós. Por quê? Porque o mundo identificou em Antioquia os discípulos como cristãos. E os cristãos, Paulo, Barnabé, que eram apóstolo e profeta inspirado, e outros irmãos, né? Eles aceitaram esse nome.
Então agora não importa se você é judeu ou gentil, o que importa é se você é cristão. Então debaixo do nome cristão, você pode fazer parte de uma nova raça de homens regenerados pelo sacrifício de Cristo. Amém? Então, note bem que começou lá em Antioquia, as pessoas vendo aquele movimento, vendo que as pessoas só falavam de Cristo, 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 então disseram: quem são esses aí? Essas pessoas vivendo diferente, amando uns aos outros. O que eles pregam? Eles pregam sobre um tal de Jesus, que eles chamam que é o Cristo. Então eles são cristãos. Está vendo? Então o nome cristão dá ênfase a Jesus, o Cristo. Em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez. Então Lucas, como historiador, inspirado pelo Espírito Santo, né, o uso comum que havia do nome cristão, ele diz onde é que surgiu, né, a partir de quando que os discípulos receberam este nome. E este nome foi bem aceito, a igreja usou, e havia até uma profecia em Isaías que diria que o povo de Deus seria chamado por um novo nome. Supõe-se que esse nome seja cristão. Bem, e aí é uma coisa importante: os discípulos foram chamados cristãos, né? Então eu não posso ser chamado cristão se primeiramente eu não for o quê? Não for um discípulo, né? Se eu não for um discípulo, me chamar cristão será uma blasfêmia contra o nome, né? Então eu não posso ser cristão se eu não for um discípulo, porque foram os discípulos que foram chamados cristãos. Então discípulos de Jesus podem ser chamados cristãos. Agora ouvintes, né, pessoas igrejeiras, pessoas que fazem a sua própria vontade, que realmente não estão a fim de seguir Cristo, não são dignos de ser chamados por este nome. Amém? Então eu só posso ser verdadeiramente um cristão se eu for verdadeiramente um discípulo, um seguidor sério de Jesus. Agora, qual é o problema do mundo? O mundo quer ser chamado cristão sem ser o quê? Sem ser discípulo. Às vezes você fala para algum amigo, vizinho, parente, colega de trabalho: eu sou cristão. E o cara ri na sua cara e diz: eu também sou. Né? Então, aí você tem que perguntar se ele é um discípulo. Mas você é um discípulo? Né? Você está vivendo da maneira que Deus quer? Você está se arrependendo dos seus pecados? Você está partindo o pão ao primeiro dia da semana? Você está ajudando os irmãos em Cristo, contribuindo generosamente com o seu tempo, dons e talentos para a obra de Deus? Você está lendo o Novo Testamento a 2 capítulos por dia? Você vai ter que perguntar. Aí vai dizer: eu não faço nada disso. Então você vai ter que dizer para ele: então sinto muito, meu amigo, mas você pode ser qualquer coisa menos um cristão. Porque para ser cristão tem que ser discípulo. São sinônimos na Escritura, amém? São sinônimos aqui em Atos 11:26. Então que isso fique bem claro. A pessoa que quer ser chamado cristão, mas não é um discípulo, blasfema o nome cristão. Eu só posso ser digno do nome cristão se eu realmente estiver convicto do meu discipulado a Jesus. Não é discipulado a líderes religiosos, hierarquia, G12, denominação, mas é realmente seguir os passos de Jesus. Porque o cristianismo é isso, é um chamado pessoal de Jesus, para a gente ser como ele, fazer o que ele quer. Agora Atos 11:26 é uma passagem importante, porque diz que os discípulos não foram chamados
de católicos. Né? A palavra católico significa universal, no latim. Né? Por mais que eu acredite que a igreja verdadeira é universal, é uma no mundo inteiro, tem uma unidade espiritual sendo um corpo, eu não posso me chamar católico. Por quê? Porque não é bíblico. Não é um nome bíblico, não é um nome que está autorizado aqui dentro do Novo Testamento. Então os discípulos não foram chamados católicos, assim como não foram chamados batistas, metodistas, presbiterianos, testemunhas de Jeová, né? Evangélicos. Né? Então está vendo? Então você não é autorizado por Deus a usar nenhum nome inventado por homens, porque os nomes, as siglas inventadas por homens só servem para dividir as pessoas que querem seguir Jesus. Então os discípulos não foram chamados por nenhum nome, né, denominacional. Porque não existia uma denominação, existia Cristo. Cristo é o centro. Né? Eu acho interessante, né, uma pessoa fala, pronto, aí você é tão organizado, você bem que podia, né, ser metodista, né? De tanto que você é metódico. Tudo bem, eu poderia até me chamar metodista, sim, claro, com todo prazer, se esse nome estivesse nas Escrituras. Se esse nome estivesse lá no Novo Testamento, se esse nome existisse acompanhando os discípulos desde o primeiro século, se este nome fosse resultado de um trabalho intenso da pregação de um apóstolo e um profeta como Paulo e Barnabé, mas não é. Então eu não posso, né, usar nenhum outro nome que não seja autorizado pelo Novo Testamento e que não tenha as suas raízes nos apóstolos e profetas inspirados que guiaram a igreja primitiva e nos deram a base que é o Novo Testamento. Amém? Então, está claro? Então, se alguém nos pergunta, você é evangélico? A resposta é não. Então, nós somos simplesmente cristãos, discípulos de Jesus. Não fazemos parte de nenhuma denominação. Tá? Então, o termo evangélico, inclusive, ele é um termo bem novo. Ele é um termo que surgiu depois do termo protestante. Então, o protestante está mais perto do primeiro século do que o termo evangélico. Né? Mas não está baseado na palavra de Deus, né? Nenhum e nem outro. Mas o ponto é esse. Atos 11:26, os discípulos foram chamados cristãos. Então, se eu sou um discípulo, eu só posso usar um nome. Qual é? Cristão. Esse é o nome que eu me identifico em relação ao mundo. Esse é o nome que o mundo me identifica em relação a Jesus ou a Deus. Cristão. Amém? Então você precisa ser um cristão batista, um cristão católico, um cristão metodista ou presbiteriano, ou um cristão quadrangular, ou um cristão evangélico? Não, você não precisa. Se você achar que precisa, você está dizendo que você precisa de algo a mais do que o nome de Cristo. Né? Mas você pode ser simplesmente cristão. Amém? Porque o nome de Cristo, diz a Bíblia, que o nome de Cristo, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, está acima de todo nome. Então, o nome de Cristo é suficiente para promover o que Deus quer. Amém? Nós não precisamos adicionar nenhum poder a mais ao nome de Cristo. Né? Então, desonramos o nome de Cristo quando incluímos nomes humanos, né? As designações que Deus quer que nós usemos. Então o nome cristão é importante. Né? Se
alguém chamar a minha esposa de Adriana Granger da Silva, vai ficar ruim, porque eu não sou da Silva. Eu sou só o Granger. Né? Então, quando nós casamos, ela recebeu o meu nome. Tá vendo? Por causa da nossa ligação íntima, como marido e mulher. Quando nós batizamos, você foi batizado em nome de Cristo. Então você invocou sobre a sua vida o nome dele. Então você não deve adicionar ao nome cristão nenhum outro nome, porque primeiro não é necessário, segundo, se fizer, você está acrescentando algo onde Deus não permitiu. Amém? Onde Ele não designou, onde Ele não autorizou. Então é isso. Né? Então temos que lembrar que somos simplesmente cristãos. Né? Vamos ver Atos 26, versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Muito bem, então o rei Agripa, depois de ouvir o eloquente discurso de Paulo, ele disse, né, por pouco me persuades a me fazer cristão. Agora olha a resposta de Paulo em versículo 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Muito bem, então Paulo disse, quisera Deus permitisse que com poucas palavras ou com muitas palavras, não só tu, ó rei, mas todos esses guardas, esses iminentes aqui em redor de mim, se tornassem como eu sou, um cristão. É claro que eu não queria que vocês estivessem presos como eu estou. Então a resposta de Paulo é que ele não é egoísta, né? Ele quer que todos se tornem cristãos. Amém? Então óbvio que nós não queremos ser os únicos cristãos. Nós queremos ser chamados simplesmente cristãos. Mas nós não queremos ser os únicos cristãos. Queremos que todos, né, abandonem credos humanos, tradições humanas, doutrinas humanas, ensinamentos de homens, sujeição a homens, e se tornem simplesmente cristãos como nós somos. Amém? Então, é interessante o livro de Atos, porque em Atos 11, 26, foi o princípio do ministério do apóstolo Paulo em Antioquia, junto com Barnabé. E foi através dessa obra de Paulo e Barnabé lá em Antioquia, tão intensa, que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. E aí você sabe que nesse intervalo entre Atos 11 e Atos capítulo 26, você tem Paulo saindo com Barnabé de Antioquia, e depois ele vai fazer 3 viagens missionárias pelo mundo. Vai estabelecer igrejas em todas as partes por onde ele passar. Vai estabelecer presbíteros, fortalecer as igrejas. E depois ele vai para Jerusalém. Depois ele vai preso e chega lá em Cesareia. E ainda o nome cristão é mais conhecido ainda. Amém? Conhecido até do rei Agripa. O rei Agripa sabe que tem um monte de cristãos por aí. E o rei Agripa sabe que Paulo queria fazer dele não um paulino, né? Você sabe que essa história de nomes de homens podia ser tão fácil surgir no primeiro século, né? Os discípulos de Pedro, Petrinos, os discípulos de Paulo, Paulino, os discípulos de Barnabé, Barnabinas, porque tinham tantos homens bons, homens inspirados, homens de força na igreja, mas a ênfase de todos sempre foi Cristo. Então Agripa sabia que Paulo não queria fazer dele um paulino, mas um cristão. Amém? Então, nós não podemos nos associar a homens, por melhores que eles sejam, por maior contribuição que eles possam nos dar ou dar à história. Nós temos que honrar o único nome que precisa ser honrado,
que é o nome de Jesus, o Cristo. Amém? Então, por pouco me persuades a me fazer cristão. Então nós queremos também persuadir as pessoas, não a serem evangélicos, católicos, testemunhos de Jeová, ou qualquer denominação. Nós queremos que as pessoas sejam o quê? Cristãos, porque Cristo é suficiente para todos. Amém? Então, nós vamos ver mais para frente que só Jesus é o caminho. 1 Pedro 4, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Muito bem. Então, cristão lá em Antioquia, né? Cristão lá em Cesareia, curado pelo próprio Agripa. E agora Pedro escreve para Capadócia, Bitínia, Ponto, Frígia. E lá eles também conhecem esse termo. Qual? Cristão. E ele escreve exortando, dizendo: se você sofrer, não por ser mexeriqueiro, né? Fofoqueiro, se você sofrer, não por ser roubador, beberrão, mas se você sofrer por uma vida digna, se você sofrer como cristão, então o que você faz? Não se envergonhe disso. Amém? Não se envergonhe de ser chamado cristão. Antes, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque é esse nome que te identifica como discípulo de Cristo Jesus. Amém? Então Lucas conhecia o nome cristão e deu honra, valorizou, disse: em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos. Paulo conhecia o nome cristão e Agripa disse: você quer me fazer cristão? E Pedro conhecia o nome cristão e disse até que você tem que sofrer como cristão. Não se envergonhar de ser associado a cristão e glorificar a Deus com esse nome. É interessante que no contexto aqui de 1 Pedro 4,16, o nome pelo qual você pode glorificar a Deus é o nome cristão. Porque é a mesma coisa do nome de Jesus. Amém? É a mesma coisa. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Qual o nome? Cristão. Então você nota bem que na Escritura, o único nome aqui pelo qual você é instado a sofrer, suportar provações e glorificar a Deus, vivendo da maneira correta e sendo chamado disso, é o nome cristão. Então não tem como a gente, né, os discípulos de Jesus, que entendem, né, o que é ser um seguidor de Jesus, adicionar ou acoplar, né, ao nome cristão outros sobrenomes. Não é necessário. Amém? Os nomes nós sabemos, né, que os homens inventam. Na verdade eles inventam para separar uma pessoa da outra. Esse é meu seguidor, então é Joanina, ele é da minha igreja, igreja de João, né? Esse é luterano, então ele as raízes dele estão lá em Lutero, não saiu de lá até hoje. Parou lá em Lutero, porque ele é luterano, então as raízes dele estão lá. Na verdade, né, só serve para dividir as pessoas. Os nomes que os homens criam só servem para aumentar a divisão e enterrar o nome de Cristo debaixo desses nomes humanos. Então nós precisamos desenterrar o nome de Cristo de debaixo de todos esses nomes inventados por homens e realmente dizer: só o Cristo, só cristão. Nada mais, nada menos, apenas cristão. Ser simplesmente discípulo de Jesus, né, sem
a pertencer a denominações religiosas que homens criaram. Ser simplesmente cristão sem fazer parte de nenhuma denominação. Amém? Muito bem. Então, a Bíblia, ela nos dá todos os nomes, né, que nós podemos usar. E nomes que não estão na Escritura, né, pode até ser que os outros inventem. Mas não deve ser o nome que nós vamos realmente o quê? Usar, carregar, né, a utilizar nas nossas conversas uns com os outros. Então, a Bíblia fornece todos os nomes que nós podemos e que são necessários usarmos em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação aos irmãos. Então, em relação a Deus, nós somos filhos. Amém? Filhos de Deus. Que é melhor do que isso? Melhor do que ser católico, né? Com certeza. Em relação ao mundo, nós somos santos. Porque nós não somos pessoas que se amodam ao padrão de vida das pessoas mundanas. Nós somos santos. Nós somos separados por Deus. Amém? Então, em relação ao mundo, nós somos santos. Né? Em relação a Jesus, nós somos discípulos. Nós somos seguidores dele. Somos alunos dele. Amém? Em relação uns aos outros, nós somos irmãos. Não só irmãos, mas somos amigos. Mas nós somos irmãos, mas a palavra irmão não pode ser usada como um título, né? A irmã Fernanda. Os outros não são irmãos? São. Então, às vezes as pessoas, querem, usar até a palavra irmão como um título honorífico ou diferenciatório. Não pode. Todo mundo é irmão. Se é cristão, amém? Se é discípulo de Jesus. Se é filho de Deus, se é santo. Então, em relação a Deus, somos filhos. Em relação ao mundo no pecado, somos santos. Em relação uns aos outros, somos irmãos. Não apenas irmãos, mas também amigos. Amigos. E como o mundo deve nos ver ou nos chamar? Cristãos. Por quê? Porque somos pessoas que propagam o nome de Cristo. Amém? Que tem sobre nós o estigma de Cristo. Amém? O seu sofrimento, a sua cruz, a sua bondade. É isso que o mundo tem que ver em nós, cristãos. Não religiosos, denominacionais, seitas, divisões, sectarismo. Não. Tem que ver em nós, filhos de Deus, santos, irmãos, amigos, e tem que nos conhecer como simplesmente cristãos. Amém? Lembrando, por quê? Porque os discípulos são cristãos. Amém? E você só pode ser chamado cristão se de fato você for um discípulo. Porque foi esse sentido que a palavra cristão tinha no primeiro século. Pequeno Cristo. Cristianos, seguidores de Cristo, os que se parecem com Jesus Cristo. Assim sejamos nós. Amém? Todos vamos lá. Senhor Deus, poderoso Pai, Senhor, primeiramente quero te agradecer por essa manhã, por nós ter passado por cima das nossas dificuldades, para estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra. Nada melhor, Senhor, que começar o dia sabendo da verdade, sabendo do que somos chamados, Senhor, do que devemos seguir. Que a cada dia, Senhor, possamos ser cristãos, possamos ser discípulos e, acima de tudo, ser disciplinados pela Tua Palavra, Senhor.
Te agradeço pelo dia de hoje. Te peço, Senhor, abençoe especialmente a Stephanie, que ela não deu notícias. Que o Senhor aguarde, que o Senhor cuide, livre ela de todo mal, dela e da família dela, Senhor. Que esse dia que se inicia, o Senhor livre a gente, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, no decorrer do dia. Em nome de Jesus oramos, amém.